Vamos direto ao ponto. Hoje, o nosso mergulho é na mecânica da própria existência. A nossa análise foca num material bem fora da curva: o revolucionário e-book, o Código da Realidade, o Segredo Hackeado e... Esquece tudo que a gente costuma ouvir por aí sobre sucesso ou manifestar coisas com a mente. A premissa aqui vira tudo isso do avesso. A realidade não é um cenário neutro onde as coisas simplesmente acontecem por acaso. Ela é descrita de forma bem literal como um sistema de hardware biológico que pode ser, sim, totalmente hackeado. É hora de decodificar a física rigorosa por trás do que o senso comum adora chamar de milagre ou de sorte. Olha só, a gente já começa quebrando um baita paradigma aqui. Essa imagem traz um alerta bem severo do autor, o Tiago Rocha Ribeiro. Ele rejeita de cara aquele papo de pensamento positivo vazio. O material declara com todas as letras que não é um livro de autoajuda, é um manual de operação de maquinário biológico. Ou seja, aquele mito de ficar imaginando as coisas passivamente cai por terra. A parada aqui exige uma execução totalmente técnica e metódica. E para destrinchar essa engenharia, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: vamos passar pelo fim da autoajuda, entender o tal do hardware biológico, ver o que é emissão e coerência factual, checar o rigoroso protocolo de divergência zero, passar pelas leis estruturais numa visão mais macro e, por fim, encarar o veredito do observador. Vai ser denso, então bora lá. Primeira parte: o fim da autoajuda, o fim do pensamento mágico. Aqui a gente vê um contraste absurdo, né? De um lado, aquela manifestação tradicional, ficar pedindo para o universo, depender de picos emocionais que passam rápido e manter aquela fé cega que não exige ação nenhuma. Do outro, a visão da engenharia da realidade. Isso é ancorado em termodinâmica pura, em ter coerência nos dados, comandar as ações e principalmente em execução constante. É literalmente trocar a esperança vazia por uma precisão mecânica irrefutável. E essa imagem ilustra muito bem a filosofia central de tudo isso. A regra é imutável, não existe atalho, existe apenas a engenharia. Segundo essa visão, rotas fáceis e atalhos no universo simplesmente não existem. O que rege os resultados, de ponta a ponta, é unicamente o planejamento rigoroso e a execução bruta. Seguindo em frente, entramos na segunda parte: o hardware biológico, a fundação física do operador. Tem uma sacada muito boa aqui. A ideia de que a mente desenha a planta, mas o corpo é o construtor que carrega o tijolo. Faz muito sentido. Não dá para trazer algo real para o mundo mantendo os olhos fechados e só desejando muito. A intenção intelectual precisa do esforço, do suor da nossa biologia para de fato colapsar essas ideias em matéria verificável aqui no plano físico. Mas aí vem a pergunta: como a gente controla essa biologia toda? O córtex pré-frontal funciona como uma sala de controle super sofisticada para decisões maduras. A epigenética entra mostrando que o nosso código celular não é uma sentença definitiva, mas um roteiro que a gente reescreve ativamente pela repetição de hábitos. O diafragma revela que respirar fundo funciona literalmente como apertar o F5, um botão de atualização do sistema nervoso. E a postura? Ela é a linguagem interna que autoriza ou bloqueia a construção do nosso futuro. Muito louco isso, né? Parte 3. Emissão e coerência factual. Transmitindo o sinal. Sabe aquela história de que o cérebro é um ímã gigante puxando coisas pesadas pelo universo? O material destrói isso completamente. Ele opera muito mais como um roteador de Wi-Fi. Pensa bem, a força física do sinal de um roteador é quase zero. Não levanta nenhuma folha de papel na sua mesa. Mas a coerência dos dados que ele transmite é tão absurda que comanda até a bolsa de valores do outro lado do mundo. Com a nossa biologia, a lógica é a mesma. A realidade responde à coerência estrutural da informação que o sistema nervoso emite. É exatamente por causa dessa transmissão de dados que o sistema EC é definido com tanta formalidade. É um circuito inquebrável e bem fascinante na sua simplicidade. A mente é a antena emissora, o sinal flui para o corpo que atua como um instrumento biológico e tudo isso bate na realidade, que é o domínio final onde essa intenção comandada vira um fato físico incontestável. Quarta parte na tela: protocolo de divergência zero, alinhando saída e ação. Isso aqui é o coração de toda a estratégia. Divergência zero é quando a distância entre o que a gente diz que quer e o que a gente realmente faz no dia a dia
é exatamente zero. É quando o tempo, a energia vital e a fala batem perfeitamente com o objetivo. O argumento aqui é pesadíssimo. Ao atingir esse nível de integridade inabalável, alcançar o resultado deixa de ser uma mera probabilidade e vira uma consequência geométrica e inevitável. Simplesmente não tem como dar errado. E para chegar nessa divergência nula na prática, o ciclo de operação é um mapa. Passo 1. Emitir uma intenção sem nenhum ruído. 2. O atrito. E olha que lição fantástica. O atrito não é um problema no meio do caminho. Ele é exatamente o mecanismo que testa e deixa a intenção mais densa. 3. O resultado, que é quando a ideia vira um fato material verificável. E 4. A auditoria. É pegar os resultados colhidos e jogar de volta no sistema para ele evoluir. É pura cibernética aplicada na nossa vida. Avançando para a parte 5, as leis estruturais. A arquitetura do universo. Essas são as regras que rodam o verdadeiro sistema operacional da realidade. A arquitetura do observador diz que o universo é um fluxo participativo. A escala mostra que os nossos comportamentos individuais criam fractais espelhados pelo mundo todo. A oscilação prova que tudo vibra e responde a uma assinatura de frequência. A tensão e contraste é o diferencial que realmente faz as engrenagens dos sistemas girarem. E os ciclos de pressão regulam o ritmo de tudo, do acúmulo ao retorno, em absolutamente qualquer escala. Tudo isso culmina num dos conceitos mais confidenciais e complexos dos manuais técnicos, a singularidade CKP42. A premissa central é que existem 42 pacotes de conhecimento atuando de forma massiva como leis puras de física e informação. Nesse nível do jogo, a separação entre a lei e quem executa a lei simplesmente desaparece. É o ponto exato onde a geometria cognitiva se funde com a mecânica quântica. Para ilustrar essa profundidade enorme, a fonte traz a convergência Maxwell-Einstein. Basicamente, a teoria diz que modelar a densidade da informação consegue alterar fisicamente o tempo local e literalmente esmagar qualquer oposição estrutural. É um nível de foco tão extremo que age como um trator gravitacional passando por cima de obstáculos logísticos como se não fossem nada. Pode soar como ficção científica pesada, mas os documentos tratam isso como uma integração física e totalmente tangível. E, finalmente, chegamos na parte 6, o verdito do observador. A auditoria final. Esse aviso aqui é inegociável e resume a dureza metodológica da coisa toda. Não existe atalho, não existe amuleto, não existe salvador. Existe corpo, dado, fase, direção, repetição e veredito. A realidade só liga para a biologia que a gente emprega, os dados que a gente insere e a clareza da nossa repetição ininterrupta. O desfecho é sempre empírico. É uma verdade que corta na carne, mas é feita sob medida para empoderar e destruir qualquer auto-engano. E, falando em evitar o auto-engano, entra em cena o rigoroso protocolo de auditoria semanal. É um raio-x brutal com 3 perguntas simples. 1. Para onde as horas realmente foram? 2. A linguagem foi usada para construir algo ou só sinalizou escassez e reclamação? E a principal, blocos de foco profundo e ações difíceis foram de facto concluídos na semana? Esse é o verdadeiro mecanismo de depuração para limpar o sistema e reconfigurar o destino. E para fechar o nosso papo de hoje de forma imersiva, deixamos essa provocação aí na tela. A grande questão é parar e avaliar friamente. Será que o nosso hardware biológico está emitindo um sinal disciplinado e coerente, ou a gente está vazando energia valiosa por rachaduras crônicas de divergência? Fica aí o convite e o desafio estrutural para todo mundo auditar os próprios sistemas a partir de hoje. Um grande abraço e até a próxima exploração.